Os Senhores do Litoral, Conquista Portuguesa e Agonia Tupinambá no Litoral Brasileiro, século XVI. Mário Maestre. Resumo, parte 1. Imagina a cena. É 23 de abril de 1500. Marinheiros portugueses, recém-chegados a uma terra desconhecida, desembarcam cautelosamente na praia. Eles não encontram monstros e abismos, mas um grupo de pessoas curiosas e surpresas. Os primeiros contatos são tranquilos, cordiais. Há uma troca de presentes, um chapéu europeu por um cocar de penas vibrantes. Os europeus anotam a elegância e a beleza física desses povos. Este momento pacífico, porém, é apenas o prólogo de uma história muito mais complexa e, frequentemente, trágica. Este é o ponto de partida de Os Senhores do Litoral, do historiador Mário Maestre. Uma obra que se propõe a recontar a história do Brasil dos séculos XVI e XVII, não a partir dos vencedores, mas através da lente da intensa e desigual relação entre os colonizadores portugueses e os verdadeiros senhores daquela costa, os povos tupinambás. A facilidade desse primeiro encontro, nos explica Maestre, não foi obra do acaso. Ao contrário do que se imagina, o litoral brasileiro era um território densamente povoado e fervilhante de vida. Os tupinambás, um povo de cultura sofisticada e língua tupi-guarani, haviam conquistado aquele espaço privilegiado, expandindo-se ao longo da costa e dominando-a. Eles não eram os selvagens nômades da imaginação colonial, mas sim sociedades horticultoras, que viviam em aldeias, cultivavam mandioca, milho, batata doce e possuíam um profundo conhecimento da terra que habitavam. Foram esses Brasis, como o autor prefere chamá-los, que introduziram os colonos europeus aos segredos do Novo Mundo. Ensinaram-lhes a plantar, a caçar, a pescar e a transformar algumas plantas venenosas em alimento. Em suma, ensinaram-nos a sobreviver. Maestre argumenta, de forma poderosa, que os portugueses simplesmente potencializaram uma colonização do litoral que já estava em andamento, liderada pela expansão tupinambá. O livro faz uma crítica contundente ao termo índio. Esta palavra, nascida de um equívoco geográfico de Colombo, rapidamente se tornou um estereótipo, um termo genérico que homogeneizou centenas de culturas distintas, reduzindo-as à ideia de um ser primitivo, preguiçoso e atrasado. Chamar um tupinambá de índio, argumenta o autor, é apagar sua identidade de produtor, de agricultor, de senhor do seu próprio destino. É a primeira violência simbólica de um processo que se tornaria brutalmente físico. Maestre, então, nos guia através das visões distorcidas que persistiram sobre o destino desses povos. De um lado, a ideia de uma terra virgem, quase vazia, cujos poucos habitantes selvagens desapareceram sem deixar rastro ou resistência. De outro, a noção de um drama inevitável, um choque de civilizações tão diferentes que a destruição da cultura nativa era um destino trágico, porém inexorável. O autor se coloca contra essas duas correntes. Ele se inspira no trabalho do historiador Alexander Marchand, que propôs uma visão mais nuançada e histórica. Marchand mostrou que a relação entre europeus e nativos passou por fases distintas. Primeiro, uma fase de escambo, de trocas voluntárias e proveitosas para ambos os lados. E só depois, com a decisão de colonizar e estabelecer plantações de açúcar, é que se iniciou uma segunda fase, a fase de conflito violento, pelo controle da terra e da força de trabalho. O extermínio não foi inevitável, foi uma escolha econômica. Para entender por que os portugueses estavam navegando até aqui, Maestre nos leva de volta à Europa. Ele desmistifica a figura de Cristóvão Colombo, mostrando que sua jornada épica foi, na verdade, baseada em uma série de erros de cálculo monumentais. Colombo subestimou drasticamente o tamanho da Terra e superestimou a extensão da Ásia. Ele acreditava piamente que o Japão estava a apenas algumas semanas de viagem. Se não fosse a sorte de encontrar um continente inteiro no caminho, sua expedição teria se perdido para sempre no vazio oceânico. Seu projeto havia sido rejeitado pelos experts portugueses do rei D. João II,
justamente por saberem que seus cálculos estavam errados. Foi a corte espanhola, menos versada em navegação oceânica, que bancou sua aventura. E qual foi a reação europeia ao Novo Mundo? Os primeiros relatos são de puro assombro. Colombo, Américo Vespúcio, cujo nome, graças às suas cartas populares, acabou batizando o continente, e o escrivão Pero Vaz de Caminha descrevem um paraíso terrestre. Uma terra de clima perfeito, vegetação exuberante e frutos exóticos. E seu povo? Gente bela, bem formada, vivendo numa inocência paradisíaca, sem malícia ou vergonha de sua nudez. Era o Éden encontrado. Mas essa visão idílica durou pouco. A maravilha deu lugar à cobiça. A verdadeira motivação por trás de todas essas viagens era uma só: riqueza. Ouro, prata, especiarias. Onde esses metais foram encontrados, como no México e no Peru, o resultado foi uma carniça fina. Maestre recorre ao relato angustiado do Frei Bartolomé de Las Casas para descrever a brutalidade espanhola, que ele chama de o primeiro genocídio das Américas. No Brasil, onde o ouro não era aparente, estabeleceu-se primeiro uma economia de trocas, o escambo. Mas quando a coroa portuguesa decidiu investir no açúcar, o conflito pela posse da terra e pelos corpos que nela trabalhariam se tornou inevitável. Enquanto a Espanha se aventurava pelo Atlântico Ocidental, Portugal perseguia obstinadamente seu próprio plano mestre: chegar às verdadeiras Índias, contornando a África. Essa é a chave para entender por que a descoberta do Brasil foi inicialmente um evento menor. A conquista de Ceuta, o desenvolvimento da caravela, a criação de um centro de estudos náuticos e a construção de feitorias ao longo da costa africana foram todos passos calculados para controlar o comércio de ouro e quebrar o monopólio muçulmano e veneziano. A chegada de Colombo a Lisboa em 1493, afirmando ter chegado às Índias, causou um susto. Será que toda a estratégia portuguesa estava obsoleta? O Tratado de Tordesilhas foi a resposta diplomática, dividindo o mundo entre as duas potências. Enquanto Vasco da Gama finalmente alcançava Calicut pela rota africana, a expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500 tinha uma missão dupla: consolidar o poder no Índico e, talvez, verificar oficialmente as terras que pertenciam a Portugal no Atlântico Sul. A escala no Brasil foi, portanto, um desvio estratégico, não um acidente. E a terra inicialmente foi considerada pobre, útil apenas como ponto de reabastecimento e fonte de pau-brasil. Seu nome, Vera Cruz ou Santa Cruz, logo seria substituído pelo nome de sua única riqueza explorável no momento: o Brasil. Por fim, Maestre nos oferece um retrato profundo e detalhado desses senhores do litoral, os Tupinambás. Ele nos leva para dentro de suas aldeias, as tabas e de suas longas casas coletivas, as malocas. Sua sociedade era estruturada em torno da mandioca. O cultivo desse tubérculo dominava sua economia e ditava sua organização social. Os homens derrubavam a mata com machados de pedra, as mulheres plantavam, colhiam e realizavam o complexo processo de transformar a mandioca brava venenosa em farinha comestível. Eles eram um povo em movimento. Quando os recursos de caça e pesca ao redor da aldeia se esgotavam, ou quando a terra para novas roças ficava distante, toda a comunidade se mudava para um local próximo. Essa mobilidade era a chave de sua expansão pelo litoral. Sua cultura era marcada pela guerra e por um complexo ritual de antropofagia. Não por selvageria, mas como um ato de vingança e incorporação do espírito do inimigo. Eram, portanto, sociedades complexas, vibrantes e donas de si. O litoral não era uma página em branco esperando para ser escrita pelos europeus. Era um livro cheio de histórias, já escrito pelos Tupinambás. A chegada dos portugueses foi o início de um novo capítulo, um capítulo de conflito, resistência e uma luta dramática para decidir quem seriam os verdadeiros senhores do litoral. Esta primeira parte de Os Senhores do Litoral
nos prepara para essa história. É uma fundação essencial para entendermos a violência que se seguiu, não como um acidente ou um destino, mas como o resultado de uma escolha colonial pelo domínio e pela exploração.